coisas que eu acho que é válido. Com o Oscar não fica aqui, tá? O Corinthians tá. Num primeiro momento, o Corinthians estava jogando assim. Quando teve as melhores. Oh, Cristo. Quando teve as melhores chances de gol. Estava com os 3 volantes, que foi no primeiro tempo. O segundo tempo, o Corinthians tira esse cara aqui e põe o Romero. Aí o Corinthians tenta sair um pouco mais. Aí o Corinthians fica com 4. Aí esses dois ficam assim. Aí, esse é o X da questão. Num contra-ataque com o Oscar aqui, quando ele vem conduzindo a bola, ele dá o tapa, ele expõe esse volante ao erro. E aí, tipo, esse lateral tá perto, esse tá perto e o Enzo tava passando. Logo, o Lucas movimenta para o meio, um pouco para o meio assim, o Martínez está cobrindo a zaga, esse lateral não pode ficar aqui. Ele fecha para ajudar a marcar. Então eles ficam basicamente assim, ó. Fica um cara pegando o Luciano, um cara pegando o Caleri com a ajuda do lateral e o Martínez protegendo a zaga. Se era o Ferreira ali, o Ferreira ia acelerar. Certeza que o Ferreira ia acelerar aqui, ó. Ele ia tentar definir esse cara. O Oscar dribla para trás, faz o passe no Lucas, que depois de 1 ano e 2 meses, pega um cara só. Contra o Atlético eram 3 contra o Lucas, contra o Botafogo eram 2, o ano inteiro era o Lucas contra 2, tendo que acelerar do meio campo. Finalmente, nosso querido Veneno pega uma bola na intermediária com o volante saindo. O Caleri faz o pivô, o Lucas faz o resto. 3-1 São Paulo. A questão aqui é o que eu acho, tá? O Oscar, se a gente posicionar o Corinthians assim, ó, ou qualquer outro time que venha jogando com 3 volantes, tá? Volta o volante para cá. Volante aqui, cabeça de área, o outro aqui. Esse é o nosso lateral. E aí os atacantes dos caras vão ficar assim, ó. Antigamente a gente jogava assim, né? E aí eu falava da inferioridade numérica no meio campo. Tá 3-2. E aqui mais ou menos fica no mano a mano, mas quem dá a cobertura é esse volante. Esse volante sobra pela frente. E aí dependia muito do que acontecia com a bola. Quando o Oscar sai dessa posição de origem, e aí no campo, no jogo, Lucas e Oscar estavam iniciando o movimento do meio. Logo, os volantes do Corinthians pegavam, os laterais ficavam bem fechados assim, porque se a bola vai para o lado do Lucas, sai o lateral, sai um volante para ajudar a combater o Alisson, esse lateral aqui é o do lado oposto. Qual que foi o erro do Corinthians? O Oscar movimentava para trás, esses 2 volantes não saíam. Saía esse cara, um volante fechava aqui, o outro ficava bem postado. O Corinthians ficava assim, ó. O Corinthians dava a condição do Oscar participar do jogo. Aí, meu filho, se der espaço e a bola no pé do Oscarito, aí o choro é livre. Aí caía o Lucas, aí a gente tinha a passagem do Igor, do Alisson, do Oscar, aí o Lucas vinha afundando mais para cá, aí o Igor dava uma passadinha a mais, o Alisson dava uma segurada para passar pelo outro lado, aí a gente transicionava. Aí ficava 3-3, assim, ó, ou 3-2. E, cara, 3-2. Se ficar 3-3 no mano com Oscar e Lucas do mesmo lado, irmão, pode abrir a câmera e filmar que vai dar bom. O porquê que eu acho que seria interessante o André? Porque o André ia dar essa mobilidade. Imagina o André tá aqui com o lateral, tá? Esse zagueiro sobra, esse marca... tem 2-4, né? Eu errei. Um era o 3. Mas enfim, é zagueiro. Esse lateral pega o André. Se o André fizer esse movimento para cá ou passar entre os zagueiros, esse lateral não pode acompanhar. E essa comunicação, na maioria das vezes, é falha. Logo, o Oscar pode centralizar um pouquinho mais, dando mais liberdade para o Lucas, e o André pode fazer esse movimento para o fundo para atrair atenção. Ele é uma opção válida no pivô também, e o Caleri fica tranquilinho ali, sabendo que os caras estão construindo para o fundo para terminar a jogada para o meio da área. E aí, hoje, a gente tem essa baita opção do lado esquerdo, que é o Enzo Dias. Que, assim, ele não é construtor,
Ele não é o cara do 1 contra 1. Ontem ele mostrou isso, que ele estava tendo dificuldade no 1 contra 1. Mas se der espaço para ele, ele consegue tranquilamente apoiar e colocar essa bola na área com qualidade. Então, cara, o sistema é o mesmo, o esquema, o jogo é quase o mesmo. A diferença é o Enzo Dias, ele consegue dar sequência na jogada, terminar as jogadas na área com qualidade, mas o nosso querido Oscarito, que querendo ou não, tem uma qualidade o fino da pelota no pé, Sim. tá longe da condição ideal, longe, tá? Ele ainda deve estar uns 40, 50%. Mas, cara, com a bola no pé ele vai fazer jogar. Acho também que eu vejo que assim, o Corinthians errou em não pressionar o Oscar. E, cara, todo mundo viu o jogo, todo mundo vê os vídeos. Já era difícil jogar contra o São Paulo pela competitividade. Hoje está mais difícil ainda pelo controle setorial que o Oscar dá, ainda mais perto do Lucas. Acho que o Oscar vai ter, com o passar dos jogos, menos espaço e mais dificuldade, porque esse cara aqui, ó, se eu sou treinador e eu tenho 3 volantes tão bons quanto esse cara aqui pega o Oscar até o final. Aí eu falei, irmãos, aonde se ele for lá para trás é teu, a gente se organiza, avisa o lateral, ele não sobe. Se ele for lá para o lado direito, avisa, mas não pode dar brecha para o Oscar, que ele vai criar. E aí parece que o Oscar tá 30 por hora, tocando para o lado, mas, cara, não. O Oscar é brabo. Se der meio espaço para ele, ele vai achar alguém. Esse é mais ou menos uma parte tática, e aí que eu acho válido. Tanto um teste com o Oscar, quanto um teste com o Ferreirinha. Eu acho que é bem válido esses testes, tá?